Olá, boa tarde. Meu nome é Samuel. Eu vou estar dando uma breve introdução ao funcionamento do painel Qualidades. Lembrando que o painel Qualidades é uma forma de apresentação de indicadores de qualidade de banco de dados para os três bancos de dados, CIVEP, GRIP, SINASC e SIM. Uma breve introdução a eles pode estar sendo vista nessa sessão. Então, começando pelo CIVEP GRIP, você pode estar vendo os três indicadores, bem como um dicionário de variáveis. O mesmo se repete para os outros bancos de dados. Começando então pela incompletude, para todos os indicadores será apresentado uma caixa com a descrição daquele indicador, uma aba de filtragem e uma aba de visualização. Algumas filtragens podem parecer um pouco confusas, por isso apresentamos alguns tooltips explicando melhor aquela filtragem quando você passar o mouse por cima. Por exemplo, para diagnóstico de SRAG, é a causa da síndrome respiratória aguda grave. Algumas filtragens são próprias para cada indicador, como por exemplo, esse exibir dados, onde é apresentado dados ignorados ou em branco, característica própria do indicador de incompletude. A filtragem por variáveis será exposto um novo gráfico a cada nova variável selecionada, assim como você pode estar desselecionando todas ou selecionando todas. Bem como a filtragem por localidade, você pode estar também fazendo comparações. Como, por exemplo, eu quero comparar os dados brasileiros com os dados do Acre. Para esse período, e a variável CS escola, escolaridade, nós possuímos nos dados brasileiros 50% aproximadamente de dados faltantes. Para o banco de dados limitado somente ao estado do Acre, nós possuímos 50% de dados faltantes também. Lembrando que os dados são apresentados em porcentagem. Além da forma de visualização gráfica, nós temos também por tabelas, onde a opção comparação não está disponível. A opção comparação é apenas para os gráficos, mas os outros filtros estão disponíveis. E também a visualização por microdados, uma visualização um pouco mais especificada, onde você pode estar vendo a frequência por município, por estado e por variável. O mesmo se segue para os outros indicadores do CIVEP GRIP. O SINASC e o SIM seguem de forma parecida. Eles possuem apenas a filtragem por variável, janela de tempo, localidade ou comparação. Você pode estar mexendo no slider para selecionar a janela de tempo que preferir. A visualização por microdados está disponível apenas para o banco de dados do CIVEP GRIP, mas os dados por tabela são apresentados da mesma forma, tanto para o SIM quanto para o SINASC. O mesmo segue para os outros indicadores, onde cada um apresenta uma descrição própria, bem como variáveis próprias, mas a apresentação segue da mesma forma, como pode estar vendo aqui. Para cada um dos bancos de dados, nós apresentamos também um dicionário de variáveis, bem como regra de escolha de indicador. Por exemplo, para o banco de dados do SINASC, nós possuímos implausibilidade, incompletude e inconsistência. Dentro de inconsistência, por exemplo, LOCNASC e parto. O que seria essa variável? Se o campo LOCNASC for 2, 3, 4, 5 e o campo parto estiver preenchido com 2. Mas o que seria a variável LOCNASC? Dentro do nosso banco de dados, nós trabalhamos com o código interno e o código do próprio banco de dados. Por exemplo, o que seria a variável LOCNASC dentro do SINASC? Seria esse código do qualidados e a descrição seria o local de ocorrência do nascimento, conforme a tabela. 9 se ignorado, 1 se hospital, 2 se outro estabelecimento de saúde, 3 se domicílio, 4 se outros. O mesmo segue para todas as outras variáveis, apresentando a variável segundo o código do banco de dados e a regra de escolha para aquele indicador. O mesmo segue para todos os outros bancos. Bom, essa foi uma apresentação simples. Para mais dúvidas ou sugestões para nosso painel, entre em contato com o e-mail atrelado à página inicial, ou para mais informações também sobre o nosso projeto, você pode estar acessando o nosso site ou nossas redes sociais, Observatório Obstétrico Brasileiro. Muito obrigado pela sua atenção.